Irmanados sobre Rodas. Oferecimento Serrana, produtos alimentícios. E Nord Farma, entrega imediata. Ligue 3332-0019. Aê, Irmanados sobre Rodas, a quinta-feira chegou. É pista limpa, é tanque muito cheio, pessoal. E hoje vamos ter uma entrevista com o nosso amigo Petrúcio Linhares, ele que é piloto, inclusive dublê. Vamos também ter a equipe Carecas Bike. E no finalzinho, o nosso amigo Valdo vai dar dicas de mecânica de bicicleta com o tema suspensão. Então, espero você daqui a pouco no Irmanados sobre Rodas. Porque em meio a uma pandemia, a uma crise global, onde tantas pessoas estão expectantes, ansiosas, tristes, às vezes desesperadas, por que ainda existem pessoas sorrindo, falando de esperança, falando de amor, com sensibilidade, com empatia? Por que existem pessoas que ainda estão dizendo que Deus está no comando da história? Ah, meus queridos, existe um segredo para isso. E esse segredo maravilhoso, esse segredo extraordinário, isso que faz com que se olhe para os mesmos fatos, com ângulos diferentes, sentimentos diferentes, palavras diferentes, tem base aqui no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele diz algo muito interessante no capítulo 3, no versículo 13. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou exatamente o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ah, meus queridos irmãos, ciclistas e automobilistas, como é maravilhoso quando a palavra de Deus faz a diferença em meio ao caos, em meio às crises, em meio às lágrimas, em meio à desesperança. Esse Jesus maravilhoso que promete um novo céu, uma nova terra para você e para mim, ele vai voltar em breve. Como é gostoso saber que no final de tudo isso, quem lê a última página da Bíblia vai saber que tudo vai dar certo, porque o grande Deus está no controle de tudo. Amém, meu amigo Ronald. A você que nos prestigia com sua audiência, o Irmanado sobre Rodas lhe curva de bênção e paz, aqui todos consigam os seus objetivos de vida. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta já. A entrega Nord Farma, quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma, ligue 3332-0019.
Lave e Seque Lavanderia. Para sua segurança e comodidade, temos serviços de delivery. Ligue 98832-2311. Lave e Seque Lavanderia. Pista limpa agora para o ciclismo. E temos hoje aqui convidados de peso. Temos simplesmente aqui o nosso querido amigo Plínio. Quem fala sobre ciclismo em Campina Grande, obrigatoriamente tem que inserir esse cara no contexto do ciclismo contemporâneo. Temos também aqui o nosso inoxidável e indefectível Bebel, o homem de todos os grupos, né? De todos os pedais. E a gente quer saber exatamente o seguinte, Bebel, você trouxe esse camarada como? Porque esse camarada dá trabalho para sair. Como é que você conseguiu trazê-lo? É um fenômeno, nosso amigo Plínio. Mas a gente tem pedalado aí nas trilhas da Rainha da Borborema e tem se batido de vez em quando. E é sempre um prazer imenso estar na companhia dele. É como se diz, a irmandade é fraterna, né? Dê suas boas-vindas aí, meu caro Plínio. Fala, galerinha. Boa noite aí, todo mundo aí. É um prazer imenso estar aqui. Espero não ter dado muito trabalho, né? Mas o prazer é imenso estar aqui entre amigos. Amigos que, como Preguinho, que vem de umas outras vibes, né? A gente participou já do motoclube junto. Meu amigo Raposeiro aqui, que vem de outras vibes, de futebol. Bebel, Abílio José, de muito tempo. Então, isso é muito prazeroso, que a gente tem construído amizades de uma vida toda e que possamos compartilhar de gostos diferentes, né? E andar com o Bebel não é fácil não, hein? Porque ele disse que se bate com a gente nas trilhas, mas na verdade a gente segue ele na trilha. Porque ele vai bem na frente e a gente vai atrás, né? É pé pesado, né? É pé pesado, é o ligeirinho da história. Aí a gente vai atrás tentando, né? A gente como peba, né? A gente vai tentando chegar junto dele sempre. Agora me diz uma coisa, agora eu fiquei curioso pelo seguinte, esse nome Carecas Bike, eu tô um pouco calvo, entendeu? Mas eu quero saber, tem que ser somente careca para entrar nesse pedal? Como é que surge isso, meu brother? A história do Carecas Bike surgiu de uma brincadeira, certo? Em 2016, 2017, a gente começou a participar de ecopedais. Eram encontros em cidades diferentes, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Como é que funciona o ecopedal? Você vai, faz a inscrição, ganha uma camisa do evento, é como se fosse um bloco de micarande, né? Que aquele evento tem um percurso de 40, 50, 60 quilômetros, depende da região em que é feito. E dentro desse percurso tem aquelas brincadeiras, né? Tem os pontos de apoio com bebida, comida, hidratação, fruta. Então, esses pontos de apoio geralmente são distribuídos entre 10 e 10 quilômetros dentro desse percurso, né? Esse percurso ele encontra com um café da manhã, logo cedo antes de sair o pedal. Então, todo mundo ali se encontra, ciclistas de toda a região e de regiões diferentes que vêm conhecer aquela região em que está sendo realizado o evento. Hoje somos mais de 150 carecas espalhados pelo Nordeste. Tem careca Paraíba, tem careca Ceará, tem careca Maranhão, tem careca em Alagoas, o pessoal Val, ele vai ver, um abraço forte. Tem careca no Pernambuco, Pernambuco tem demais. Aí, o que é que acontece? Você perguntou, só careca? Não. Tem careca cabeludo, tem mulher careca, minha esposa está ali, é careca também. O que é que acontece? Não é a característica, é o espírito. O espírito de chegar, fazer amizade, brincar e de descontrair, se irmanar dentro do pedal. O espírito de ir por último, a gente não compete, a gente completa o pedal. Se o pedal tem 40 quilômetros e 300 ciclistas, com certeza a gente vai ser o último. Né? Porque a gente vem brincando, vem se pendurando nas árvores, vem chupando siriguela, vem tomando banho de água limpa, vem se melando em água suja, e assim vai, entendeu? Até enquanto não acabar o último din-din, a gente não sai do ponto de apoio. Então é assim. Quais são as suas dicas como uma pessoa já experiente, tanto de equipe também como ciclista, que as pessoas podem ter antes de iniciar um pedal? Porque não é simplesmente comprar uma bicicleta e pedalar.
Existe uma necessidade aí de um acompanhamento. Hoje é mais específico ainda. Qual é a tua dica aí como especialista de equipes e para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e querem participar de pedais? Muito boa a sua pergunta. O que é que acontece? Hoje, quem procura a bicicleta é porque está com algum problema de saúde, ou está com sobrepeso, ou um amigo pedala, ou algum motivo assim. Nunca é partido dele, é muito difícil. Quer dizer, acordar assim, rapaz, eu vou pedalar, comprar uma bicicleta e ir. Não, é muito difícil isso acontecer. Sempre é alguém que influencia ou alguma coisa que influencia, que estimula. Aí o que é que a gente se preocupa muito? Muita gente começa, principalmente, sem fazer um acompanhamento médico, né? A gente sabe que pedalar é um esporte prazeroso, é um esporte muito bom, mas exige alguns cuidados. Porque não adianta você subir numa bike hoje, rodar 40, 50 km sem saber como é que estão as suas taxas, sem saber como é que está o seu coração, né? Então isso aí é bom fazer. Uma bateriazinha de exames antes de não só de começar a pedalar, mas de começar a fazer qualquer tipo de atividade física. Outra coisa importante é você procurar uma loja especializada ou algum amigo que já pedale para lhe indicar uma bicicleta que seja adequada para o seu biotipo. Porque, vamos supor, Preguinho mesmo, ele deve ter o quê? 1,32 m, 1m... Sentado. Né? 168. 168. Então, você está encaixado naquela faixa de pessoas que precisam andar numa bicicleta entre quadro 15 ou 16 ou 17. O que é que acontece? Existe a numeração do tamanho do quadro. Isso aí é importante, porque se você tem 1,80 m e anda num quadro 15, você vai sentir dor na lombar, você vai sentir um bocado de problema. Se você tem 1,60 m e anda num quadro 19, que é um quadro específico para quem tem acima de 1,80 m, você também vai sentir dores. Então, primeiro ponto é você identificar uma bicicleta que seja adequada ao seu biotipo. E também o tipo de exercício que você quer fazer. Muita gente chega lá e me pergunta, rapaz, eu quero uma bicicleta para rodear o açude. Beleza, mas só que com 15 dias você encontra o cara indo para Boqueirão, subindo ladeira, descendo ladeira. Então, assim, talvez aquela bicicleta que ele comprou, que ele adquiriu, não seja específica para o que ele começou a querer fazer. Entendeu? Isso aí é uma preocupação que precisa ser levada em consideração. E outra é como começar a pedalar. Geralmente, quem me procura, eu indico que vá para um canto plano, para poder tanto condicionar o corpo ao movimento novo, porque é um movimento novo. Se você começa a correr hoje, você tem que condicionar o corpo. Você começa a nadar, você tem que condicionar o corpo. Então, pedalar não é diferente. Você precisa condicionar o corpo a fazer aquele tipo de exercício, porque são músculos que você jamais usou e que vai começar a usar. Então, eu aconselho que vá para um canto plano. Primeiro, para fazer uma pedalada redonda, mais calma, sem muito esforço, e para aprender a manusear a bike. Porque antigamente, quando a gente era criança, só existia barra circular. Azul, vermelha ou preta, ou verde. Hoje em dia, não. A diversificação está muito grande. Você tem vários tipos de equipamentos, você tem vários tipos de bicicleta, vários tipos de pneu. Então, você precisa aprender a mexer na bicicleta para, em um caso de situação de risco, você saber como reagir. Tipo, uma criança corre na sua frente, você saber como reagir. Não fechar os olhos e bater. Você tem que saber como reagir. Então, as dicas que eu sempre dou é que adquira um equipamento dentro da sua linha de investimento adequada ao seu biotipo e ao que você quer fazer. Procure andar nas primeiras pedaladas em espaços planos com iluminação e nunca andar só, certo? É bom sempre andar com alguém. Plínio, agradecido de coração. Você sabe que eu te conheço aqui de outras tribos também, do motociclismo. E para mim é uma honra estar lhe entrevistando aqui, deixando registrado aqui a TV Nordestina, o programa Irmanados sobre Rodas, tá certo? Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.
Lave e Seque Lavanderia. Para sua segurança e comodidade, temos serviços de delivery. Ligue 98832-2311. Lave e Seque Lavanderia. 3332-0019. A entrega Norte Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Norte Farma de cuidar. A farmácia Norte Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Norte Farma. Ligue 3332-0019. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o programa Emanados sobre Rodas e agora entrevistando o nosso amigo Petrúcio Linhares. Já ouviu falar dessa figuraça aqui de Campina Grande? O cara é piloto, o cara é dublê, fez gravação de vários filmes aí. Então, ó, nossa honra em estar convidando o nosso amigo Petrúcio Linhares para falar um pouco aqui sobre a sua perspectivas profissionais, seu lado automobilístico, ou seja, aquele lado que a gente precisa despertar em nossa cidade, que é o automobilismo. Petrúcio, sejam muito bem-vindos ao programa Emanados sobre Rodas. Obrigado, Preguinho, obrigado. Satisfação toda minha, um prazer e muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui em Campina Grande, né? E o bom filho a casa retorna, não é isso? Exatamente. Petrúcio, conta aí um pouco quem é Petrúcio Linhares e sua especialidade no automobilismo. Petrúcio Linhares, eu acho que antes de tudo é um entusiasta, né? Um sonhador, é um aventureiro. A minha especialidade em dublê, primeiro no automobilismo, além de piloto, eu sou diretor de provas. Diretor de provas, para quem não conhece o automobilismo, é como se fosse o juiz de futebol. É o cara que manda seguir, manda parar e faz as penalidades, enfim. Depois de sair no automobilismo, eu sou dublê profissional e a minha especialidade é pilotagem avançada, né? Então a gente anda com carro sobre duas rodas, faz atropelamento, derrapagens, capotamentos e tudo que envolve automobilismo em cenas de ação, principalmente na área de cinema e televisão. Petrúcio, me diz uma coisa, cara, dentro dessa sua gama de habilidades, não é? Nós temos um automobilismo em Campina Grande que eu diria que ele teve um certo momento com Fabrício Fechini e depois ele acaba assim, entrando numa zona muito cinzenta, não é? Muito cinzenta. E a gente vê hoje o João Pessoa aí com uma outra vibe, uma outra realidade. E você chegando a Campina Grande, né, retornando, como você bem disse, como é que você está vendo? Qual a tua perspectiva, qual a tua opinião sobre o atual momento do automobilismo em Campina Grande? A Paraíba anda na contramão de Campina Grande, né? Nós hoje temos um autódromo internacional, um grande entusiasta, seu Fernando, ele realizou um grande sonho do automobilismo brasileiro, até falo, porque poucas capitais, poucos estados hoje no Brasil mantêm um autódromo. Inclusive o Rio de Janeiro acabou não tem mais autódromo, né? O autódromo de Jacarepaguá foi usado para as Olimpíadas. Então a gente usou as Olimpíadas ali, o que foi para usar nas Olimpíadas 1 mês, 2 meses, e agora a gente não tem mais autódromo no Rio de Janeiro.
a gente tem um autódromo em Minas, no Sul é bastante difundido, e eu acho que a Paraíba está indo no caminho certo. Mas Campina Grande é a primeira vez que Campina Grande vem andando na contramão disso tudo, né? Nós hoje temos um autódromo internacional, temos um kartódromo maravilhoso. Eu nunca pensei que a gente ia chegar num ponto assim, mas Campina Grande merecia, pelo que a gente tem aqui de pilotos e de nossa história, e eu acredito que até isso porque a turma, sei lá, na capital tem litoral, o pessoal faz um surf, faz outras coisas, e aqui a gente é muito ligado ao automobilismo, as motos, né, as trilhas, aos enduros de regularidade. E agora, no sangue, nossos pilotos aqui, eu vou dizer porque eu conheço a turma e a gente tem grandes pilotos. Inclusive na área de pilotagem avançada, de cursos de pilotagem. Aqui é um grande celeiro de pilotos. Agora a gente vem andando na contramão da Paraíba e eu não sei exatamente por quê. Porque talvez iniciativa política, talvez iniciativa empresarial, né? Eu vejo uma coisa aqui estranha que, por exemplo, se eu sou dono de uma autoescola, seria maneiro eu patrocinar uma equipe de pilotos, ou um piloto, ou fazer um evento que tivesse a ver com automobilismo, mas aí o pessoal prefere investir num show de forró. Entendeu? Foge totalmente. Eu ainda não consegui pegar esse feeling, porque parte de tudo isso. Eu acho que a parte empresarial, a parte política, está cada vez afastando um pouco dessa área automobilística, que é muito cara. Quando o cara joga futebol, por exemplo, o cara precisa de um meião, uma chuteira, um juiz e 2 traves, né? O automobilismo é diferente. O equipamento é caro. Se você errar, você se machuca. Tem todos um equipamento de proteção, uma manutenção que é cara. Então, o piloto ele não consegue, a não ser que ele seja um Fabrício Fechini, ele não consegue bancar, nem o Fabrício Fechini consegue se bancar no automobilismo, porque é tudo realmente muito caro. Então, cabe ao governo, aos empresários, fazer essa contrapartida para que o nosso esporte cresça. Sem isso, eu não vejo perspectiva no automobilismo sem ajuda governamental e empresarial. Petrúcio, me diz uma coisa, e qual seria então o start para isso? Porque eu me lembro que a gente tinha corridas de kart na cidade. De repente acabou tudo, né? Quem quer hoje em dia, o Irmanados esteve lá no autódromo recentemente e a gente viu isso, é um esporte caro, precisa de estrutura. Agora, não começou com aquela estrutura. Começou com o sonho lá do Fernando, assim como o do kartódromo também, mas em Campina Grande, o que é que você vê como um start para que a coisa possa mudar? Porque a gente nada tem. Falando disso, a gente tem que vir um pouco mais para trás, até lembrar de Tico Lira, que era um dos caras que organizavam as corridas aqui de kart, às vezes no centro da cidade. Quando eu era criança, a gente já via isso. Por último, se eu não me engano, a gente fez aqui no Parque da Criança. A última corrida de kart dessas, a gente fez no Parque da Criança. Eu acho que se falando de gestão de trânsito, a gente aqui tem esse privilégio também de ter uma boa gestão. A gente aqui, o STTP, sempre está junto. A gente vai lá, manda o ofício, prontamente o pessoal atende. Para fechar um lugar desse é fácil. Não se tem grandes burocracias, porque parece que o pessoal lá também gosta disso e até usa essas coisas para poder treinar o pessoal, mandar o pessoal. Então, eu acho que o grande start seria os empresários, principalmente do ramo automobilístico, se voltar para o automobilismo. O pessoal das motopeças, autopeças, borracharia, todo esse pessoal se juntar numa grande associação, eu não sei qual seria o formato, mas essas pessoas precisavam se voltar e começar a pensar, porque senão a gente vai ser engolido, né? Logo a gente vai ser engolido, não tem outro jeito. Petrúcio, recentemente aqui no Irmanados nós entrevistamos mecânicos de kart, inclusive que trabalharam na Europa, excelente piloto de kart, que não está mais ativa, o pessoal do off-road, dos 4x4, também numa perspectiva apenas de hobby,
de brincadeira, de diversão e lazer. Mas a gente vê, por exemplo, você, que é um piloto profissional, que atuava aqui em Campina Grande, fazendo as suas manobras, eu senti naquela época a dificuldade de ter patrocínios, não é? Mas diante de tudo isso que você falou, que acho muito pertinente, uma referência como você, no que você acha, como por exemplo, essas faltas de patrocinadores exclui automaticamente, distancia o pessoal do automobilismo. Mas Petrus é insistente e persistente. Como é que tudo isso começou? Essa dedicação sua ao automobilismo e também como dublê profissional. Começou assim, eu sempre gostei muito de automobilismo, né? Na minha infância, meu irmão era aquele cara que mexia no motor da moto e me chamava para pegar a chave de fenda, pega ali, não sei o que lá. E aquilo ali tudo gerou uma... Como a gente também não tinha nunca... eu nunca vi um cara assim, vamos dizer, que empina de moto. O cara que tem moto não empina. Ele aprenda a empinar na moto do vizinho, né? O cara não tem moto. Mas aí o cara até tão tarado porque ele aprende a empinar na moto do vizinho. Depois de 10 anos é que ele consegue uma moto para ele. É mais ou menos isso. Eu vi ali meu irmão, embreagem de moto quebrada, já aprendi a andar de moto com a embreagem quebrada da moto. Mais para frente, eu fui trabalhar de fiscal de pista numa pista lá em Santa Cruz de Capibaribe, a primeira pista. De lá eu aprendi a ser diretor de provas. Vim para Campina Grande, trabalhei aqui com Vadico, Pedrosa, Fernando, no The Place Kart Indoor, que era boate, kart, casa de show, ali onde era a antiga Vepel. Aí, com o sonho de ser dublê, né? Então, liguei lá em São Paulo, o mestre Sabugo, que é que vem da... O interessante desse negócio de dublê é que não tinha uma escola específica de dublê antes da Águias de Fogo. Por quê? Porque o dublê vem de várias categorias. Por exemplo, tem um cara que vem do paraquedismo, outro cara vem do circo, o outro cara vem do automobilismo, o outro cara vem da arte marcial. Então foi a primeira vez que juntou esses especialistas e cada um passava para o outro. Eu sou profissional de pilotagem, eu passava para o cara da arte marcial técnicas de pilotagem, o cara da arte marcial passava técnicas de luta, o cara do paraquedismo passava quedas de queda, pessoas da ginástica olímpica fazia os alongamentos, fazia os saltos, como cair, como se portar em algumas situações. Então foi daí que eu fui para São Paulo no ano 2000 e foi engraçado que no dia que eu cheguei lá já fiz a primeira cena. O cara viu lá minha fitinha VHS andando de kart na cidade, fazia derrapagem controlada, não sei o quê. E aí ele ligou pro piloto, lá não tinha, o cara falou, tu tem coragem? Eu falei, vamos embora. A gente foi lá para a Globo, eu entrei no primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, me vi dirigindo, olhando para o retrovisor e os dublês profissionais no banco de trás. A gente fez lá a cena, eu já vim para casa com o primeiro cachê garantido. Aí comecei a trabalhar lá num cartódromo em São Paulo e depois de 2 meses ganhando salário muito bom, já fazendo plano para me mudar para um apartamento melhor e tal, apareceu 2 filmes estrangeiros que seriam rodados em Ubatuba, que era o Flying Virus e o Power Play. Nesse filme atuou o Rutger Hauer, aquele cara que fez A Morte Pede Carona, Feitiço de Áquila, um cara muito famoso. Então eu fiquei naquele dilema, né? Eu vou ganhar bem, eu ia ganhar no filme, eu ia ganhar 10 vezes o que eu ganhava no kart, né? Mas só que o filme ia rolar ali 3 meses, 4, depois ia parar. E o kart ia ficar, né? E aí no final, com muita dúvida, falando com o pessoal, o que é que eu faço, sei o quê? Minha mãe falou, vai fazer o que o seu coração manda. Aí eu larguei o negócio lá e fui fazer o filme. E foi uma experiência maravilhosa, né? Depois desse filme, fiz outros filmes com Jacques Antunes, na Globo, muitas novelas, e SBT, Record. Passei por todo audiovisual brasileiro, na época, o que se fazia de produção cinematográfica, que precisava de dublês e efeitos especiais. Depois, quando o carro em 2 rodas começou a rodar, a girar mais, foi numa época de ascensão das arrancadas, dos eventos de som, Tane, rebaixados. Então, eu fiz muitas apresentações no Brasil inteiro. E foram, assim, não eram muito...
assim, eu digo, no estilo profissional, porque não ia uma carreta com equipamento, depois eu ia com meu avião particular fazer, não. Era um negócio meio sofrido mesmo. O cara me mandava meu carro lá para Minas Gerais, eu pegava um ônibus aqui, ia para lá e ficava lá, era melhor e tal, mas sempre com muito sacrifício. Não é fácil essa vida de piloto, não. Quando não se tem, assim, um padrinho, né, que banque tudo para você, quando o cara não é um ponto fora da curva, né, que tem grana para bancar, porque é realmente muito caro. Petrúcio, me diz uma coisa. A gente vê que você brilhou lá fora, né? Naturalmente, você teve os seus melhores momentos lá fora, exatamente por causa dessa estrutura. O que é que te fez voltar para Campina Grande? O que é que você pensa em relação a implementar algo que possa mudar a história do automobilismo em nossa cidade? Eu sempre trabalhei no eixo Rio-São Paulo. Por último, agora, eu fui para o Rio de Janeiro e me formei na área de cinema. Lá, uma estrutura que eu não conseguiria em outro lugar, trabalhar com câmeras de película, entender de iluminação, entender de câmera, de atuação, de direção. Foi bom para mim, só que é uma área que você não consegue atuar em todo lugar. O meu retorno deveu muito à condição do meu pai, que tinha Alzheimer, e eu vim para ficar com ele. Eu falei, vou largar tudo, vou ficar com meu pai. E aí voltei, vim treinar, treinei outros esportes e faço ainda meus cursos de pilotagem avançada, mas a ideia principal foi ficar com meu pai, tomar conta do meu pai e da minha mãe, ficar ali com eles, porque eu era o filho mais novo e eles estavam sozinhos, né? Eles já estavam sozinhos, então eu voltei para ficar com eles. Mas a minha perspectiva aqui, eu acho que eu ainda não fiz o que eu vim para fazer, porque agora, toda essa experiência que eu consegui absorver, eu agora quero passar para o próximo, porque senão é aquela história do TCC na universidade, né? Você aprendeu, agora você vai ter que provar que pode explicar para alguém que você sabe. Então, eu faço isso através dos meus cursos de pilotagem avançada, principalmente para profissionais de segurança privada, pública, empresários, pessoas que se preocupam com o modo de condução, que sabem a importância no tempo de hoje, principalmente, que a violência vai aumentando, você precisa estar sempre se atualizando em tudo e também na sua segurança e no seu modo de condução. Então, eu ministro um curso de pilotagem avançada, aqui em Campina Grande. É isso que eu acho que eu vou poder fazer, além de outras coisas acrobáticas, né, que é o que eu gosto muito, que também tem a ver com o curso de pilotagem avançada, são acrobacias para civis e militares, e é dessa forma que eu acho que eu vou conseguir retomar o meu trabalho. Petrúcio, esse cara deu trabalho para vir, viu? Mas quando veio, realmente trouxe aí um sem número de informações, e aguardo o próximo convite, porque a gente vai querer explorar mais ainda esse teu grande potencial. Agradecer a tua presença e dizer para você que a gente volta já! Um chute na cara pode ser carinho. Você não se assusta nem com uma arma apontada pra sua cara. Isso acontece quando você tá com a peruca travada e desconhece totalmente a hora de parar e sossegar. Acelere, freia. Acelere, freia. Acelere, freia. 11, 13, vem descendo a leia. Que a poeira levantar, vem a fumaça pra baixar. Pense, reflita, não adianta ficar nervoso. Quando você se olha no espelho e não reconhece nem o seu rosto. Lave e Seque Lavanderia. Para sua segurança e comodidade, temos serviços de delivery. Ligue 98832-2311. Lave e Seque Lavanderia. 3332
0019. A entrega Nord Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma, ligue 3332-0019. Olá pessoal, estamos de volta aqui com os Manados sobre Rodas e agora nesse último bloco com o nosso especialista em mecânica de bike, nosso amigo Valdo, falando sobre uma parte interessante demais da bicicleta, inclusive importante para a sua segurança, que é a suspensão e pedal da bicicleta. Nosso amigo Valdo, tudo bom, meu querido? Tudo na paz? Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar de volta aqui e a gente vai tentar tirar algumas dúvidas para quem não tem conhecimento ainda do que é uma suspensão na bicicleta. Valdo, suspensão de bicicleta geralmente deixa a gente um pouco confuso, porque o pessoal faz muita relação com a suspensão das motos, suspensão de carro, não é? Na verdade, quais são os tipos de suspensão que tem nas bicicletas hoje em dia? Então, pessoal, eu vou apresentar uma bicicleta, né? É mais tradicional. Essa bicicleta que ela vem com suspensão dianteira. Só que existe outros tipos de bicicleta que tem suspensão traseira também. Quais são os tipos de suspensão que existe? A inicial existe suspensão com mola e um cartucho hidráulico. E sucessivamente vai existir a suspensão hidráulica com ar e óleo. E também existe a última de ponta, que eu costumo falar todas, é a suspensão eletrônica. Todas essas daí são suspensões que existem para a bicicleta. Inclusive, Valdo, recentemente a gente recebeu uma bike aqui que eu fiquei surpreso. Não pelo valor, mas pela tecnologia que as bicicletas estão recebendo. E pelo hoje preço em dia, né? também, Cabo Velho. Não é todo mundo que compra uma bike daquela não, viu? É verdade. A tecnologia vem avançando de forma tremenda, né? E a gente agradece, né? Porque a bicicleta em si, ela não está ficando para trás. Ela está vista não só como um entretenimento também, mas como algo que vale a pena você fazer o seu investimento. Então é isso que a gente fica feliz, né? Porque não adianta só gastar sem tecnologia. Eu tenho certeza que aquele que busca pegar uma bicicleta um pouco melhor, de ponta, com certeza procura um atrativo a mais. E esse atrativo é a tecnologia que a gente... Eu sempre falo, né? Onde tem tecnologia, com certeza vai ter algo de novo para que a gente aprenda. Valdo, me diz uma coisa, trazendo a coisa aqui para os que não têm 100 mil reais, 126 mil reais, como eu vi, o que é que a gente pode, entre os mortais, né? O que é que a gente pode fazer para ter uma suspensão mais macia? Então, suspensão, na verdade, desde a inicial, que é a suspensão com mola que existe, até a de ponta, que é a suspensão hidráulica, a óleo, enfim, toda ela tem seu porquê e tem sua questão, né? Às vezes existem pessoas mal informadas que falam o seguinte: a suspensão com mola não presta. Eu costumo respeitar bastante, primeiro, o bolso do cliente e segundo, cada situação existe o seu porquê. Então, a sua pergunta que você fez é: como é que eu posso fazer para existir uma suspensão mais confortável, uma suspensão? É a revisão periódica, com certeza. Desde a inicial, que é a com mola ou a suspensão hidráulica,
a gente pede que você procure fazer a revisão da sua suspensão. Poucos usuários de bicicleta procuram entender da sua bicicleta, sabendo que não é o produto que vai fazer com que você faça ou deixe de fazer a revisão. Não é o produto mais caro, mas sim desde o inicial, como eu acabei de falar, até o de ponta, é necessário sim. Valdo, manutenção sempre a gente preza muito por uma questão também, não só da qualidade do material, mas como também da prevenção de acidentes, não é? Uma suspensão, por exemplo, que o pessoal é uma coisa que geralmente eles não se ligam muito e que precisa de uma manutenção na suspensão. Uma manutenção muito prolongada na suspensão da bicicleta, que pode provocar, na verdade. É interessante sua pergunta, que suspensão, ela não só te traz conforto, mas traz segurança. Que tipo de segurança? Em curva, em obstáculo, buraco, qualquer coisa que o mountain bike, na verdade, raiz, ele precisa. Ele busca esse prazer. E falta de manutenção, primeiro, o seu bolso vai sofrer com isso, com certeza. E risco, que tipo de risco? A suspensão ela pode soltar alguns sistemas da parte mecânica dela, que onde faz não só a parte de absorção de impacto, mas também a segurança e o controle da bicicleta na frente. E me diz uma coisa, em relação a essa suspensão no quadro, ela se torna mais eficaz ou não? A suspensão no quadro, como você acabou de perguntar, é a bicicleta mais conhecida aqui pra gente como a bicicleta full. É uma categoria um pouco mais conforto. Não é que a bicicleta rediteia que não tem a suspensão, não é que ela vai te oferecer risco. Simplesmente ela não vai te oferecer conforto. Diferente da suspensão que vem no quadro, ela tem mais conforto, ela te propõe um pedal com mais, com mais obstáculo. Então essa é a questão de um pouco diferente. Rediteia, que é a suspensão dianteira só, ou a bicicleta full, suspensão traseira e dianteira também. Valdo, como mecânico, quais são as dicas que você dá ao ciclista para ele observar que a suspensão da bicicleta dele está necessitando urgentemente de uma manutenção? Já está na UTI. Quais são as observações que a gente pode ter? Interessante. Primeira observação, a suspensão ela vai perder o conforto ou a absorção de impacto. Ela começa a ficar um pouco dura, ou caso contrário, ela até absorve o impacto, só que na hora do retorno ela dá uma certa tremida. Ela vibra um pouco. Isso aí significa que não tem lubrificante. Outra coisa também é a hora que você pega bastante trilha e que não tem manutenção, sobe um excesso de sujeira. E até mesmo as de entrada, que são as suspensões de aço, ela sobe um pouco de oxidação, ou na verdade são os sinais que ela está dando para o dono da bicicleta. Não é necessário, de fato, você estar buscando diretamente à oficina para conseguir detectar que a sua suspensão está te pedindo socorro, ou seja, está pedindo um pouco uma revisão ou uma atenção especial. Valdo, me diz uma coisa, e qual assim o tempo limite que você colocaria para uma revisão nessa parte de suspensão? Existe questão de quilometragem, terreno, como é que a coisa orbita em torno de sempre ter uma bicicleta bacana, pronta para o próximo pedal? A questão de em quanto tempo, como que eu faço a revisão da minha bicicleta, o pessoal às vezes costuma entender de forma um pouco diferente. Porque existem duas questões para mim te dar uma garantia de tempo. Existe a questão tempo seco. O que é isso, tempo seco? Onde você não pega chuva ou até mesmo passagem molhada, como riacho, enfim. Existe também o tempo úmido. Na verdade é o inverso, né? Você vai pegar bastante chuva, passagem molhada, é um cara mais radical. Isso não quer dizer que sua bicicleta não está para esse tipo de terreno. Óbvio que está, mas ela vai precisar de um cuidado maior. Então, em tempo seco, respondendo sua pergunta, em tempo seco a gente dá uma garantia em média a cada 3 meses que você faça a revisão da sua suspensão. E em tempo úmido, infelizmente, fez o pedal, pegou passagem molhada, travessia ou bastante chuva, procurar o mais rápido possível a oficina para que a gente tenha o cuidado com a suspensão. Valdo, falando nessa parte de manutenção de bicicleta, eu achei interessante no pedal que o pessoal foi fazer para o Juazeiro, aquele pedal de 500 km, que inclusive esteja conosco aqui, o nosso amigo Bebel,
tava usando lá uma sapatilha. É bailarina, né? E nessa sapatilha ele andava e fazia um barulhinho, potoca, potoca de ferradura. E ele explicou, não, meu amigo Valdo vai lhe ensinar e explicar qual é a função, na verdade, do uso do clipe, né? O pedal, que seria melhor para o ciclista. Qual é a tua opinião como mecânico? Existe o pedal tradicional, né, que você pode usar com o tênis, que é o sapato ou o tênis comum do dia a dia, como também existe o pedal de clipe. Como eu usar? Será que eu posso usar? Será que vale a pena usar? Sim, vale a pena sim, mas é preciso um cuidado especial. Eu vou apresentar um pouco aqui para vocês, talvez a câmera pegue um pouquinho aqui, ó. Pessoal, se levantar um pouquinho aqui para entender. Esse aqui é o pedal de clipe, tá, pessoal? Diferente do tradicional, que é uma plataforma um pouco maior, esse é um pedal que ele vem com uma espécie de uma plataforma vazada, tá? Aqui tem duas molas, existe uma regulagem, coisa do tipo. Como é que você vai precisar, o cuidado que você precisa ter para que use esse pedal, inicie com esse pedal? Primeiro, procura um lugar plano, diminui o ajuste, que aqui existe 2 parafusinhos, né? Ele vai ter um ajuste da pressão, onde ele trava o taco da sua sapatilha. Diminui essa pressão, procura um terreno plano. E qual que é a primeira dica? Procure saber qual que é seu pé de apoio. Vai descer da bicicleta, é necessário lembrar e ter o pé de apoio. Então, 30 metros antes da parada, desclipa o pé de apoio, já anda com ele um pouquinho solto e põe no chão, beleza, pessoal? Como desclipar? Você vai dar um impulso com o calcanhar, como se fosse aquela jogada do futebol, né? O calcanhar, você vai puxar um pouquinho para o lado, tá, pessoal? Isso aí você vai conseguir soltar. Não é puxando para cima, porque, na verdade, o que o pedal de clipe te proporciona é que fique firme na hora de você pedalar e puxar o seu pé para cima. Diferente na hora de soltar, como é que é? Puxa de lado, tá? O toquezinho no calcanhar, esse pedal de clipe vai te soltar. Qual o benefício que esse pedal traz para a gente? Óbvio, ele traz uma performance melhor e você consegue render sua força 60%, um pouco mais. Diferente do pedal tradicional, que seu pé vai ficar escorregando, você não tem um local firme, seu pé fica solto, trazendo risco para que você possa deslizar o pé para frente, tombar a bicicleta e até se machucar. Isso aí é interessante, porque muita gente às vezes procura usar um pedal de clipe e não sabe como, e o medo é que faz com que ele não use o pedal de clipe. Então, seguindo essas dicas que eu acabei de falar para você, com certeza você vai ter um pedal mais prazeroso, vai economizar um pouco mais a força. É isso, pessoal. Valdo, eu até tentei. A minha primeira sapatilha, ela tinha exatamente esse dispositivo. Mas assim, eu não consegui. A primeira vez que eu fui, eu beijei o chão. Aí eu queria saber o seguinte, se tem, no caso, uma assessoria, né? Porque a gente viu uma coisa muito interessante, que os gêmeos estiveram aqui, né? E são mecânicos também fantásticos, como você também como o Kleber é. Eu creio que em termos de mecânicos nessa área, Campina Grande está mais do que bem surtida, né? E ele disse assim que quem quisesse pegar alguma dica, fosse até a oficina, que eles dariam essa assessoria técnica. Você faz também esse mesmo trabalho lá na sua oficina, de assessoria? Perfeito. A gente consegue, desde do primeiro passo, que é a compra da bicicleta, até o passo final, que é uma alta performance. Que tipo de material você precisa usar? Capacete, luva, bermuda. A bermuda é bem interessante, mais do que a camisa, eu diria, porque ela vem com um forro anatômico, né? Que poucos têm conhecimento. Eu vou deixar até uma observação bem interessante. Para quem usa bermuda ciclista, pessoal, bretelle, enfim, não é interessante que você use roupa íntima. O que é? A roupa íntima é a cueca ou a calcinha. Às vezes o pessoal não tem esse conhecimento e acaba usando a roupa íntima mais esse material que é a bermuda. Então aquilo ali acaba fazendo uma tremenda confusão, e onde na verdade, ao invés de te dar um conforto e você adquirir o que o material que é a bermuda vai te oferecer, você acaba se machucando. A hora que você for comprar o seu material, procure, exija. O vendedor, ele tem por obrigação de te passar a melhor informação possível. Eu particularmente, eu comprei e estou até usando em moto, em viagem longa. Esse short, por exemplo, aqui, ele tem
parte de gel. E Isso. que me ajudou muito, até mesmo para o motociclismo. Sim, é perfeito. Às vezes parece até um pouco esquisito, sabe? O pessoal olha assim e fala, poxa, mas o que é isso? Parece uma fralda descartável. Só que na verdade não é. Ali é conforto. E quem usa de verdade, quem nunca usou e que usa de verdade, realmente vai deixar a falta de conhecimento do comentarista do lado e realmente vai tomar proveito, porque realmente vale a pena, pessoal. Ô Valdo, nessa ascensão que a gente acabou de conversar aqui sobre as tecnologias que vêm surgindo no ramo do ciclismo, o Ronald acabou de falar aqui um short com gel, uma bicicleta com clipper, a suspensão. Como é que você avalia hoje essa tecnologia inserida nas bicicletas? Eu sei que, obviamente, é importante, porque você acompanha o ritmo da modernidade, mas, ao mesmo tempo, faz com que vocês, mecânicos, precisem ter outros cursos paralelos, né? Como é que você vê essa ascensão da tecnologia vindo para as bicicletas? Não só no mundo ciclista, né? No mundo do ciclismo, como qualquer em outra área profissional, é necessário que eu, por exemplo, como mecânico, né? Não sou só mecânico, né? Eu entendo desde a forma de pedalar, que eu até já pedalei um tempo, já competi um pouco, então é necessário que se entenda sobre isso aí. Como também a compra ou a venda da bicicleta, porque a gente está tirando dúvida e é necessário a atualização. Eu falo sempre, o que eu aprendi hoje, basicamente amanhã eu preciso atualizar. E é isso que tem que ser, né? A gente tem que estar atualizando, porque não podemos ficar surpreso ou de mãos atadas a hora que chega um cliente e faz uma pergunta que a gente realmente vai baixar a cabeça e vai falar que não entende. Isso é difícil. Então, o consumidor hoje, ele está atualizado, ele busca o YouTube, ele busca informação de forma tremenda, para que quando chegar numa loja de bicicleta, enfim, comprar seu material, ele consiga explorar ao máximo o vendedor. Por isso que eu falo para você, o vendedor ele tem que estar atualizado sempre, toda hora, todo dia, eu tenho que estar sempre aprendendo. Valdo, já que você falou em suspensão, né, a gente sabe que isso daqui na moto, na bike, isso aqui na bike, o selim, é um troço que faz a diferença. Eu vi recentemente, foi no Facebook, eu creio, uma nova cela, né, um selim diferenciado, feito em carbono, que ele é todo vazado. Não sei quantos viram isso, mas eu achei muito interessante e me deu até vontade de experimentar. Porque principalmente em viagens, né, em passeios mais longos, meu amigo, o que um selim faz de diferença é feito sela de cavalo. Exato. Desde o selim inicial, alta performance, como o de carbono você acabou de falar, é necessário primeiro você saber o tamanho do selim para você. Existe largura, tamanho, e isso é necessário você buscar um técnico nessa situação, que seria a pessoa que é do bike fit. O que é o bike fit? O bike fit é o cara, o profissional que vai pegar suas medidas e jogar na bicicleta, moldar a bicicleta para o seu tamanho, inclusive a parte do selim também, é interessante. Às vezes tem gente que tem um selim mais caro, só que recebe um tremendo desconforto, não consegue rodar 15 km. É por conta do selim? Óbvio que não, é por conta da medida que ele está usando errado. Como é importante essas dicas aqui no Irmanado sobre Rodas. Próxima quinta-feira, vocês vão conhecer a Febre Amarela, minha bike revisada, pronta, e eu estarei aqui, já começando, Bebel, a contar as maravilhas do retorno aos passeios de bike. Nosso muito obrigado, Valdo. Nosso muito obrigado, Bebel. Nosso muito obrigado a você, ciclista. E olha só, galera, vamos fazer essa associação. Vamos trabalhar em busca de um ciclismo organizado. Estamos juntos. Próxima quinta-feira, Irmanados. Sempre. Aê!
Irmanados sobre rodas. Oferecimento Serrana, produtos alimentícios. E Nord Farma, entrega imediata. Ligue 3332-0019.